Bom, irmãos, hoje nós damos sequência à nossa série sobre o reino e hoje nós vamos falar sobre o reino que resgata, esse reino que Jesus veio inaugurar e que deixa algo tão maravilhoso para nós, essa intenção e essa ação de resgate, de ir ao encontro. Mas eu quero contar para vocês uma história e quero começar talvez a nossa reflexão nessa manhã. Talvez o que eu vou contar vai ser até um pouco pesado, mas agora, no mês de abril, aconteceu nos Estados Unidos uma conferência uma conferência satânica. E essa conferência, se você colocar na internet, você vai ver, ela aconteceu agora final de abril, e é considerado o maior encontro de satanistas do mundo. E aconteceu lá. E lá, durante esse encontro, uma feira, eles rasgaram a Bíblia, eles fizeram seus rituais, eles falaram sobre o Brasil, falaram sobre esse pânico que gera no Brasil a respeito daquilo que é satânico e como isso mexe com esse país e como eles podem tirar proveito disso. Falaram do massacre que aconteceu aqui com as crianças. E a gente faz várias perguntas diante disso. Primeiro, por que rasgar a Bíblia? Por que não rasgar o Alcorão? Existem outros livros sagrados para outras religiões. Por que não rasgaram o livro de Confúcio, que é um livro oriental? Por que rasgar a Bíblia? Mas essas pessoas estavam lá e quando você começa a fazer essas perguntas, gera uma inquietação. Por que acontecer tudo isso? Como pode acontecer tudo isso? Mas eu quero que você guarde isso aí, essa informação, e depois a gente vai voltar para ela. Abra sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Lucas 15, a partir do versículo 1. Acho que do livro de Lucas, o texto que é mais lido e pregado é sobre o capítulo 15, porque é aqui no capítulo 15 que nós temos a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda ou da dracma perdida e a parábola do filho perdido, que é uma das histórias mais pregadas e maravilhoso. Mas agora nós vamos nos atentarmos a essas duas primeiras. Vamos ler lá. Lucas capítulo 15 diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvir quem, irmãos? Ouvir Jesus. Estavam reunindo ali publicanos e pecadores para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou uma parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixe as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. E quando encontra, coloca alegremente em seus ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu para um pecador que se arrepende do que para 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou, qual é a mulher que possui 10 dracmas? Perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e suas vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos, Deus, que a luz da tua palavra, ela possa chegar aos nossos corações pela tua graça. Abre, Deus, o nosso coração e a nossa mente nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, é uma situação aqui no qual Jesus conta essas parábolas e depois ele conta do filho perdido, no qual Jesus está sendo questionado justamente por causa dos encontros e com o tipo de pessoa que Jesus está se encontrando.
Não só o tipo de pessoas que Jesus está se encontrando, mas o tipo de pessoas que Jesus está sentando para comer. Porque eram pessoas rejeitadas, mal vistas pela sociedade, e as pessoas estão questionando, quem esse Jesus pensa que é para estar reunindo com pessoas assim? Porque Jesus era considerado ali, no contexto da época, como um mestre. Para aquelas pessoas, Jesus era um mestre. E um mestre religioso, ele precisava cumprir determinadas regras, se reunir, tinha uma forma de viver, uma forma de ser. E Jesus vem e começa a agir um pouco diferente dessas normas. E eles começam a questionar: que tipo de mestre é você que faz essas coisas? Quem você pensa que é? O interessante é que são pessoas que estão questionando a Jesus, que teoricamente são peritos na lei. São pessoas com anos e anos de experiência no assunto que diz respeito à religião. Eles sabem, eles conhecem a religião, eles sabem as normas, eles conhecem, não é à toa que eles estão se julgando no direito de olhar para Jesus e falar: o que será que está certo e errado que esse homem está fazendo? Então, para os pastores que estão aqui, eu quero deixar vocês também mais tranquilos como eu, que se as pessoas questionavam até o que Jesus fazia, imagina a gente, fica tranquilo, que isso não é novo para ninguém, tá bom? Está tudo em paz e a gente segue assim. Isso não é novo, mas isso gera um questionamento, gera uma inquietação. Quem é esse homem? Por que ele faz isso? E aí Jesus conta uma parábola. E ele vai falar que um homem tinha cerca de 100 ovelhas, e quando, de repente, uma dessas ovelhas ela se perde, e ela sai, e ela está perdida. E aí Jesus fala assim: quem de vocês não deixa as 99? E aí a NVI fala: deixa as 99 no campo, mas dependendo da versão bíblica que você tiver, vai dizer assim: deixa no deserto e vai procurar essa uma que está perdida. Não sei se você sabe, mas você precisa entender que nesse período aqui, 100 ovelhas é um rebanho extremamente considerável. É um rebanho grande, é um rebanho considerável. Um pastor que tinha ali 100 ovelhas no seu rebanho, ele tinha um grande rebanho. E então, esse pastor que tem 100 ovelhas, ele tem um grande rebanho, e agora ele está num dilema que ele precisa deixar 99 para buscar uma. Só que deixar 99 para buscar uma não é um dilema, porque Jesus fala: quem de vocês não faria isso? Porque se uma vaca hoje custa caro, uma ovelha naquela época também custava muito caro. Mas Jesus coloca isso como um fato, que o pastor sai para buscar. E aí ele continua a história e fala assim: depois de encontrá-la, ou seja, o contexto no qual Jesus está inserido e que outras versões falam do deserto é muito correto mesmo. Deixa 99 num deserto e sai pelo deserto procurando essa outra ovelha. Eu não sei se você, e aqui nós temos muitas pessoas que têm essa experiência, mas talvez os mais novos não, de uma vaca que fugiu, né? Eu sou de São Paulo, mas eu já tive essa experiência. Eu fui ajudar com moto, então para mim era a buscar a vaca que sumiu e está andando no meio da rua, e é isso, que ela fica assustada, aí você tem que estar escondida, não deixa ninguém chegar perto, quando alguém chegar perto ela corre mais ainda, e aí tem que ir lá e outra pessoa para cercar, para daí trazer de volta, e às vezes quando está chegando de volta, está perto para entrar na cerca, alguma coisa assusta ela, ela passa direto correndo, e quanto mais sozinho você está, parece que mais coisa começa a acontecer, e daqui a pouco você fala: quando eu pegar essa vaca agora ela vai ver, eu vou dar uma nela para ela parar de ser teimosa, porque está difícil de eu conseguir levá-la para dentro. A ovelha é um animal mais assustado ainda. E é muito pior ainda. Porque uma ovelha que está fora do seu rebanho, ela fica muito mais assustada. Eu não sei quem já viu, tem até vídeos na internet que as pessoas chegam para assustar assim cabritinhos e eles ficam duros assim e caem no chão. Porque eles ficam muito assustados e
chega desmaia. Então a ovelha ela é um animal que tem muito medo, ela enxerga muito, a sua vista é muito ruim e ela se assusta. Então procurar uma ovelha perdida é mais complicado do que procurar uma vaca num terreno ou em localidade que tem lotes divididos e cercas divididos e ruas divididas. No contexto aqui no deserto era um campo muito mais aberto, com lugares para aquela ovelha correr muito mais. Só que Jesus diz nessa história que o pastor ele continua procurando. E quando ele encontra, ou seja, depois dessa busca difícil, árdua, ele encontra essa ovelha. Quem daria um chute aqui? Talvez tenha uns veterinários aqui, talvez vão saber dizer, mas quanto pesa em média uma ovelha? Alguém sabe dizer? Quem dá um chute? Quanto? Lali, você deveria saber, Lali. Em média, alguém chuta? Sem medo de errar, gente. 37 quilos 500 gramas. Acertou a média. É isso aí, de 30 a 40 quilos. Uma ovelha pesa. Então, você imagina você estar num deserto, caminhando, procurando uma ovelha, e agora você acha um animal de 37.500 gramas, segundo nosso amigo falou. A média, qual é o seu nome? Você me complicou. Diego? Diego, então. Segundo o Diego falou, 37.500, você encontra uma ovelha de 37.500 quilos, no deserto, calor, e o texto vai dizer que o pastor acha e coloca sobre os seus ombros. 37,5 kg. E tem que voltar para casa com 37,5 kg sobre as suas costas. Caminhando. Qualquer um de nós iríamos voltar, assim como eu já vi, e você provavelmente já vivenciou, a cena que eu descrevi, de correr atrás de uma vaca perdida teimosa, você não volta com o seu humor alegre. Porque essa vaca atrasou seu serviço, atrasou seu dia. E essa ovelha também gerou isso nesse pastor. Mas Jesus fala que ele volta com ela sobre os seus ombros. E fala que ele volta, e quando ele volta, ele faz assim. Ele diz assim, no versículo 5, e quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegre-se comigo, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. Alegre-se comigo, pois eu encontrei. Sabe o que é interessante? Que a gente precisa olhar aqui e ter a convicção e a percepção muito clara do que está acontecendo aqui, porque Jesus ele fala de uma ovelha que ela se perde no campo, no deserto. E Jesus estava sendo questionado, olha lá no primeiro versículo, que ele estava se reunindo com publicanos e pecadores. Ou seja, a gente, numa outra perspectiva, pessoas que estão perdidas aí fora. Pessoas que estão totalmente dispersas, longe de tudo, está longe, está sozinho. Que talvez nós podemos, o texto deixa essa ênfase na história, na forma que Jesus coloca as histórias, que Jesus está falando provavelmente dessas pessoas, perdidas, distantes, lá fora. E que o bom pastor vai lá e encontra essa ovelha. E ele volta com ela sobre os seus ombros alegremente. E quando ele chega, ele fala para os seus amigos, é festa. A brincadeira à parte, eu espero que a festa não seja comendo um churrasco de carneiro, né? Senão vai ficar complicado. Mas ele tem festa, porque ele achou aquela ovelha que estava perdida lá no campo, no deserto afora. E ele continua e conta agora uma outra parábola, que a partir do versículo 8, ele vai dizer que uma mulher que possuía 10 dracmas. E agora essas 10, percebe que a quantidade é menor, e a dracma, a uma ovelha, custava mais ou menos uma dracma.
E agora vai dizer que essa mulher tendo 10 dracmas, ela perde uma. Uma dracma é uma moeda de prata. Ou seja, simples, mas que tem uma determinada quantidade de moedas de prata. Essa mulher tem 10 moedas. E ela perde uma dessas moedas. E quando ela perde uma dessas moedas, Jesus conta nessa história, ela, perdendo essa moeda, ela acende uma candeia. E as casas simples na antiguidade, elas não tinham, muitas delas não tinham janelas. Elas tinham paredes e porta. Então as casas eram escuras. Então essa mulher perde uma moeda, ela precisa acender uma lâmpada, porque a sua casa é escura. E ela acende e agora ela começa a varrer a casa. As casas não eram hoje porcelanato, um piso lisinho, que uma moeda você vai olhar de longe e enxergar. Eram pedras. E provavelmente ela está varrendo porque uma moeda às vezes pode entrar ali num canto com uma pedra e ficar muito mais difícil de encontrar. E agora ela está tendo esse trabalho de ter que varrer aquele chão de pedras sobre uma vela acesa para tentar encontrar. E quando ela encontra essa moeda, o que ela faz? Ela chama suas amigas e seus vizinhos e fala: alegre-se comigo, porque eu encontrei essa moeda que estava perdida. Sabe o que é interessante, irmãos? Que essa história agora, ela não diz respeito a um animal que está perdido lá fora. Ela fala de uma moeda que está perdida dentro de casa. A mulher não teve que sair para procurar essa moeda. Ela sabia, essa moeda está aqui dentro. Só que ela está aqui dentro, mas ela está perdida. Ela precisa ser encontrada. Mesmo estando dentro da casa, ela está perdida. E ela tem esse trabalho, mas acha essa moeda. O que Jesus agora está se referindo aqui são, muito provavelmente, essas pessoas que estão questionando Jesus nesse momento. Pessoas que supostamente estão dentro da casa. Mas dentro da casa estão perdidas. E necessitam serem encontradas. E quando é encontrada, a festa e a alegria. E no final diz: eu digo da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. No outro, no final, diz assim: eu lhes digo, lá no versículo 7, que da mesma forma haverá mais alegria no céu para um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. A festa para aqueles que são encontrados. A festa, irmãos. E aí eu quero voltar para vocês a essa história que eu falei lá desse congresso que teve agora nos Estados Unidos, satanista. E aí, então, a gente escuta isso, fica indignado. Gera ira em nós. Sabe o que aconteceu, irmãos? Mais de 40 cristãos, ao longo do mundo, se hospedaram na frente daquele congresso. Alguns se infiltraram para participar do congresso. E 38 pessoas confessaram a Jesus nesse congresso. Porque teve pessoas que estavam lá para dizer que tem um bom pastor que quer te resgatar. Nós podemos sempre ouvir essas histórias e termos duas reações. A reação desses fariseus que supostamente estão dentro de casa, mas não estão entendendo, estão perdidos, e olhamos para as coisas que acontecem lá fora e somos duros. E fazemos muito fácil o nosso trabalho de dizer que eles estão errados, porque afinal nós somos cheios da verdade e da moralidade. E dizer que eles estão errados, que eles são pecadores. E às vezes a gente fala ainda como supostamente deveríamos ser as pessoas que pregam a mensagem da reconciliação, dizendo que pessoa assim merecia até morrer. Quando na verdade o que nós deveríamos dizer é: existe um bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. E quando encontra a festa no céu. Porque esse bom pastor aqui, irmãos,
não é um pastor que exerce o pastorado ministerialmente, como eu e como outros irmãos que estão aqui. Nós estamos falando do bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. O pastor da igreja de Cristo, da igreja, é Cristo. O pastor da igreja é Cristo Jesus, porque foi o único que deu sangue por ela. Nós exercemos a nossa vocação, mas eu não sou capaz de salvar uma ovelha perdida. Eu sou capaz de fazer parte do processo para que o bom pastor a salve. Mas eu não sou capaz de salvar ninguém. Mas eu sou capaz de festejar. Porque uma vida foi salva. Vamos festejar porque houve arrependimento daquele que está dentro da casa, mas está perdido. E não é assim? Nós olhamos lá fora e somos bons em fazer isso. E olhamos aqui para dentro das pessoas, às vezes, que estão à nossa volta, sentados do nosso lado, e estamos assim, ó fulano, eu não sei o que faz, né? Eu não sei o que anda fazendo, né? Todo mundo sabe. Isso sabe o que é um coração? Sabe do que, irmãos? Da moeda que precisa ser encontrada. Porque depois, a história do filho pródigo, ele narra mais claro, e mais prático, e mais didático, dizendo que dentro dos filhos do mesmo pai, há um filho que saiu lá fora e gastou tudo e perdeu tudo, e há um filho que ficou dentro da casa. Mas no final, quando o pai diz, vamos festejar, porque esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, o filho para e fala, estava aqui o tempo todo cumprindo as regras. E o pai diz, meu filho, você não entendeu o meu amor, você não entendeu porque eu vim. Mas sabe o que é interessante? Sabe o que é a graça de Deus é tão incrível, irmãos? Que há arrependimento para ambos. Há festa para ambos. Para aquele que está perdido lá fora e precisa receber a mensagem transformadora de Cristo Jesus. E para aquele que está aqui e ainda não entendeu a mensagem transformadora de Jesus, há perdão e arrependimento para ambos. Mas nós precisamos entender que tanto aquele que está lá fora, como nós que estamos aqui, em algum momento, e eu vou dizer todos os dias, esse que vos fala, precisa da graça e do perdão de Cristo todos os dias. E cada vez mais eu me entendo que eu não sou merecedor. E é pela graça. Não há por nada que eu faça. Não há por nada que eu diga. Eu poderia vir aqui e dizer, olha irmãos, eu estou aqui hoje, essa semana fiquei doente com a ruim, fiquei até de madrugada com meu filho no hospital e estou aqui. Olha que maravilha, que coisa boa que eu sou. Eu necessito da graça, irmãos. Porque as nossas obras, Jesus às vezes vai dizer que as nossas obras feitas na carne, mostrar algo que nós não somos, é trapo de imundície. Você já precisou ser encontrado, você que está aqui, assim como eu. Algum momento, você era essa ovelha que precisou ser encontrada. E você foi encontrado. E houve festa nos céus naquele momento. Mas talvez nós estamos aqui como moedas, dentro do espaço, mas perdido entre as pedras. Só que a graça de Deus nos faz nos lembrarmos todos os dias que nós agora fazemos parte de um reino que nos resgata. Que nos resgata. Que nos tira das trevas e nos transporta para a sua maravilhosa luz. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero desafiar você a pensar naqueles que estão lá fora e precisam ser alcançados. Naqueles que talvez você critica e é tão fácil dizer, aquele de esquerda, aquele de direita, aquele que pensa assim, aquele que faz assim. Irmãos, nós somos aqueles que temos que levar a mensagem da reconciliação. Não importa quem ele é, ele precisa de Jesus, assim como você e eu precisamos. Nós precisamos urgentemente
entender a nossa responsabilidade de resgate. Pela graça do bom pastor que faz isso. Não se esqueça disso. Não esqueça de orar por aquela pessoa que você se encontra todo dia e esquece de pregar o Evangelho. Por aquela pessoa que te fecha no trânsito e você começa a abençoar e você fala, Senhor Jesus, eu não sei nem por que esse cara está correndo, meu Deus. Se ele está com uma criança aí dentro do carro, tendo que levar para o hospital, se acontecer alguma coisa. Nós somos aqueles que fazemos parte de um reino de resgate. E eu quero orar por você nessa manhã, para que você tenha uma autoavaliação consigo diante de Cristo. Se talvez você não está sendo essa moeda que está perdida no canto. Que você está, Deus, eu estou aqui num espaço, mas eu não estou entendendo o que o seu amor está fazendo. Eu não consigo enxergar a tua graça. Eu só consigo enxergar a tua lei. E eu preciso enxergar a tua graça. Eu preciso enxergar a tua graça. E antes de orar, eu quero contar para você a história de um amigo meu, não esse que está aqui, tem um amigo meu que está aqui, o Stefano, não é ele, que eu já vou falar que depois o pessoal comenta e fala, esse cara é da história do pastor. Não é. Um outro amigo meu, ele era um cara no interior de São Paulo, e ele é um cara, ele está vivo, mas eu estou falando não era por causa do seu passado. Ele vivia de baladas, bares, e não só de baladas em bares, como ele brigava, como ele chegava e causava nos lugares que ele passava. De tal forma que às vezes em determinado lugar que ele chegava, o proprietário ali, o pessoal, o segurança que conhecia da balada ou do lugar que estava chamava, ele falava, cara, pelo amor de Deus, vai embora. Não estraga nosso evento não. Vai embora com seus amigos aí, não fica aqui não. Terrível. Sua fama dessa forma conhecida em todos os lugares. Mas um dia, essa ovelha rebelde foi encontrada pelo bom pastor. E Jesus transformou a vida dele. E ele viveu por mais de 7 anos como missionário, fazendo doutor palhaço em hospital. Quando ele se converteu, e ele começou a ir para a igreja, o pessoal começou a ver que ele estava indo toda semana, todos os dias, 4 vezes por semana, nos hospitais, para falar de Jesus, para levar uma mensagem de esperança para as pessoas. As pessoas da região falaram, eu quero ir naquela igreja lá para saber se é verdade. Estão falando que fulano se converteu, é mentira, não é possível. E as pessoas começaram a ir para a igreja para ver se esse cara realmente estava lá e se ele realmente tinha sua vida transformada. E sabe o que aconteceu? Muitas dessas pessoas que chegaram lá para ver se ele realmente estava lá, chegaram lá e se converteram. E foram encontradas pelo bom pastor. Porque teve alguém que teve uma vida transformada. Sabe quem ganhou com isso, gente? O reino de Deus. Não é placa de igreja que nós estamos falando. Não é uma grande plateia nas nossas celebrações. Mas é de termos os céus cheios dos nossos amigos, dos nossos familiares, das pessoas que nós nos encontramos todos os dias, dos nossos funcionários. De chegarmos lá na eternidade, podermos abraçar e falar, o Senhor nos alcançou, estamos aqui. Vamos orar? Convido você a colocar a cabeça. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa manhã reconhecendo, Deus, a Tua graça, o Teu amor. O Teu amor, Deus, que invade, Deus, o nosso coração, invade a nossa existência, Senhor. E quando nós nos deparamos com Ele, Senhor, nós reconhecemos que nós não somos merecedores. Eu reconheço, Deus, que eu não sou merecedor. Agradeço que é a Tua graça que faz com que a gente permaneça todos os dias. Obrigado porque eu faço parte, nós fazemos parte de um reino, Deus, que resgata. Um reino que traz a ovelha perdida, que recupera aquele que está perdido, Senhor. Nesse momento, Deus, se tem pessoas aqui que estão perdidas, que o Senhor as encontre nesse momento. Deus, se tem pessoas aqui que talvez estão supostamente dentro do espaço, mas estão longe de Ti, que o Senhor as encontre, Deus.
e que nós, como povo do Senhor, possamos celebrar a vida daqueles que estão sendo resgatados, Deus. Daqueles que estão se arrependendo, mesmo estando dentro, mas está tendo transformação. Nós queremos celebrar, Deus. Nos traz, Deus, mais a celebração daquilo que o Senhor faz, do que a nossa crítica daquilo que nós queríamos que acontecesse. Nos traz mais, Deus, a graça, nos traz mais, Deus, a vontade de celebrar os teus feitos. Nos ajuda a olharmos, Deus, para o outro como o Senhor olha. Porque no final das contas, todos nós fomos resgatados pelo Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir de acordo com a tua vontade, com o teu querer, no santo nome de Jesus. Amém.